Estamos no ar com o nosso programa Regeneração pela TV União Espírita e gostaria de convidá-los para juntos caminharmos para mais um ano de boas novas, ensinamentos, aprendizagens e ensinamentos. No programa de hoje nós vamos falar sobre o pensamento. Você já parou para perceber como anda o seu pensamento? Será que você utiliza toda a sua energia, toda a sua luz para enfatizar os pensamentos negativos que a vida muitas vezes nos coloca, nos proporciona ou que a gente produz? Ou será que o seu pensamento, a sua força, na verdade, está focada para aquele pensamento de luz que beneficia a todos, não só a você, mas todos aqueles que estão ao seu redor? Ou será que o pensamento é uma dádiva só para poucos? O simples, o ignorante, o mais intelectualizado, será que o pensamento deles são diferentes? Um tem mais, outro tem menos, outro tem quase nada? A verdade é que o pensamento é inerente a qualquer ser humano. E certamente, você que é simples, muitas vezes não conhece, não tem conhecimento, não conhece uma palavra, tem pensamentos positivos ou negativos. E o seu pensamento pode ter a mesma intensidade daquele que é um intelectual, por exemplo. O fato é que devemos mudar os nossos pensamentos. Vejamos uma situação. Quando nos acontece algo que muitas vezes nos desagrada ou nos deixa triste, ficamos remoendo e certamente nos prejudicando, porque somatiza essa energia negativa através do nosso perispírito, aí começa a doer aqui, começa a doer acolá, ninguém sabe o que é, vai no médico, isso e aquilo, e não se acha uma solução para aquele determinado problema, é evidente. Porque o problema não está na parte física, ele está na parte espiritual. Ele está na parte mental, psíquica, da consciência. E aí o pensamento nos ajuda, porque o pensamento, quando ele é direcionado para o bem, nossa, ele é luz. Ele faz maravilhas. Nós fazemos maravilhas. E isso não devemos deixar de lado. E não podemos nos esquecer. Você que está me ouvindo agora e que passa por problemas inúmeros, como a depressão. Ora, a depressão é o que é? Um pensamento negativo que está dentro de você. Evidentemente que algo aconteceu, algo está por acontecer, ou que te desagradou, te deixou triste, e aí você entra num estado de depressão, de negativismo, parece que nada vai dar certo. Mas, gente, bola para frente, que atrás vem gente. E veja, tudo que passou, passou. Não é? Não tem como a gente ficar remoendo o passado, porque certamente não vamos evoluir dessa forma. A minha proposta que eu trago para vocês no dia de hoje, no nosso primeiro programa de 2011, é pensamento positivo. Se as coisas não vão bem, certamente nós temos que transformá-la para o bem. Porque na verdade também tudo isso nos acontece é porque Deus confia na gente. Veja só, se eu tenho uma situação no emprego que não está dando certo, nossa, você tem a competência para melhorar, para tornar o melhor, mais agradável, mais atraente, mais gostoso. Senão você não estaria lá, não é verdade? Veja os desafios do nosso dia a dia. Deus me abandonou, nada acontece na minha vida. Tem certeza que nada acontece? Às vezes você perde aqui, mas vai ganhar lá. Às vezes você diz assim, olha, eu perdi, Deus me abandonou, mas você não sabe o que Deus está preparando para você no além. Mais à frente, aí você sai do emprego, manda você embora, a empresa fecha, e de repente você está numa outra situação bem melhor do que você estava. Não que você vai menosprezar o que você estava antes, porque foi importante para o seu aprendizado, para as suas conquistas, não só terrenas como espirituais, porque afinal de contas teve relações humanas, materiais, não é verdade? O pensamento
mal direcionado, gente, ele é uma arma. Veja uma palavra, quando você pronuncia alguém uma palavra desagradável, você fere. Às vezes a pessoa naquele ponto mais fraco dela, não é verdade? E muitas vezes a gente pode acabar com aquela pessoa ou deixá-la num dia totalmente triste. Imagine um pensamento. Vejamos, um pensamento negativo que a gente passa para alguém, evidentemente que nós estamos fazendo a coisa errada. Olha, e veja que esse pensamento negativo que eu estou jogando em alguém, certamente vai voltar em mim. Porque é uma lei, é uma causa, é um efeito. Isso é tranquilo, é notório, é racional até. Agora, se eu jogo um pensamento positivo, certamente eu vou ter aquele pensamento positivo para mim. Não que eu vou emitir esses pensamentos na intenção de voltar, não é? Toma lá da cá, sabe? Até porque ninguém dá aquilo que não tem, não é verdade? Eu quero convidá-los para juntos refletirmos um pouquinho mais sobre o tema do dia. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso programa Regeneração pela União Espírita, TV União Espírita. No bloco anterior falávamos sobre o pensamento. Nós estamos iniciando um ano que, como vocês puderam ver nos últimos noticiários, de muitos desastres, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, com as chuvas, deslizamentos, mortes, na verdade desencarnes, né? E muitos ainda reclamam da vida. Mas se olharmos para trás, veremos que nós estamos no céu. Não é verdade? Quantos irmãos e irmãs perderam suas casas? Famílias devastadas, não é? Teve família que não tem mais família, né? Porque perdeu tudo. Até a sua própria família morreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 membros de sua família. Quer dizer, a família dela, de sanguínea, desapareceu do mapa, como se fala por aí, né? E a sua família está aí, né? E certamente você está naquela briga com ela. E vamos parar para pensar? Vamos rever o que nós estamos fazendo? Vamos transformar esses pensamentos nossos dia a dia ao nosso favor? Não é? Porque caso contrário, não tem que colocar a culpa em alguém. Deve ser coisa do plano espiritual, deve ser coisa de vida passada, deve ser culpa de Deus, deve ser culpa do outro, e nunca é culpa minha, né? Nós estamos sempre isentos de qualquer culpa. Falhamos e falhamos bem. Temos que ter essa consciência. Pensamento positivo. Nós vamos vencer qualquer obstáculo. Talvez não vai ser na hora que a gente quer, porque nem sempre a hora que a gente quer é a hora de Deus. E nós temos que entender isso e ter a paciência de aguardar, trabalhar incessantemente em sintonia com o plano maior, com o plano espiritual, com os nossos mentores, desenvolvendo um trabalho na casa espírita ou não, porque precisa estar na casa espírita para fazer o bem, não é? Até porque o bem é universal, ele não é de nenhuma religião, né? Ele é universal. Quero convidá-los para juntos entendermos um pouquinho essa história do passado, das coisas que nos atrapalham. E muitas vezes a gente fica remoendo, a gente fica ali, naquela luta, e deixamos de viver, deixamos de sermos felizes, deixamos de ter aquele pensamento bacana. Às vezes as pessoas, por exemplo, vêm, nos falam algo negativo e a gente não, realmente tal, quer dizer, a gente vai transformando aquela bola de neve, transformando e não vai ajudar em nada. Peraí, você está me contando algo, mas o que isso vai lhe acrescentar de positivo? E o que vai acrescentar a mim de positivo? Nada? Bom, então eu não quero nem saber, porque não vai me acrescentar nada de positivo. Então, não é? Não vamos compactuar o mal com o mal, vamos transformar o mal com o bem. Esse é o verdadeiro objetivo de cada cristão, não é? No bloco posterior,
Eu quero convidá-los para refletirmos um pouquinho mais sobre essa questão que eu estava mencionando agora, sobre as coisas que nos acontecem e muitas vezes a gente fica remoendo e não se deixa viver, não se deixa evoluir e vai travando as nossas evoluções, a nossa missão aqui na Terra, né? E veja, muitas vezes a gente põe a culpa em vidas passadas, quer dizer, e 90% das vezes a culpa é nossa, né? Porque certamente estamos produzindo mais, eu não vou dizer débitos, mas situações que nos atrapalham na evolução. Tá ok? Vamos à canção Ai Lili, com Gal Costa. Um grande beijo, um grande abraço e fique conosco no ano de 2011, juntinhos. TV União Espírita, uma TV a serviço do bem, em sintonia com você. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu vivo a vida cantando Ai Lili, ai ló. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Ai Lili, ai ló. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai